Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus e convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 18. Gênesis, no capítulo 18. Nós leremos os versos de 1 até o verso 15. Gênesis capítulo 18, versos de 1 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja e de prestarmos culto ao Senhor. Te louvamos também pela bênção de podermos ler na Tua Palavra e, ó Deus, meditar nela, na certeza de que ela é de fato fonte de ensino, de correção, ó Deus, de admoestação, e é por ela que o Senhor nos prepara para toda boa obra em Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor por isso e pedimos, ó Deus, fale conosco nessa hora. Fale, ó Deus amado, ao Teu servo e através do Teu servo, ó Deus amado, e usa de graça e misericórdia para com Teu povo nessa manhã. É a nossa oração humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esta é uma passagem muito conhecida da história de Abraão. Talvez a parte mais lembrada dessa passagem seja exatamente o final dela, quando Sara, ao ouvir a notícia de que ela daria à luz ainda na velhice, ela riu, ela achou que aquilo podia ser uma brincadeira, que aquilo não seria possível. Mas essa passagem, ela nos ensina algumas lições extremamente preciosas sobre o que acontece quando Deus vem até nós, sobre qual é qual deve ser a nossa disposição de coração
quando nos deparamos com a verdade de que Deus é Senhor de todas as coisas, que Ele é aquele que pode vir até nós em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer idade, e Ele pode fazer o que Ele bem quiser. Em primeiro lugar, vale a pena lembrar nesse texto algo que é extremamente importante e que deve gerar temor no nosso coração. O texto diz que Abraão estava tranquilamente descansando debaixo de uma árvore, num momento bem quente do dia. Estava lá à porta da sua tenda, talvez até aguardando passar aquele momento difícil do dia, muito quente, muito calor, para que ele pudesse voltar às atividades normais dele. Fato é que naquele momento, Abraão, quando deu por si, ele se viu diante de 3 homens. Abraão não teve dúvidas de que aqueles homens não eram andarilhos, eles não eram pessoas comuns, não fazia parte do grupo dos seus servos, não eram apenas desconhecidos passando à porta da sua tenda. Abraão não teve dúvida de que aqueles 3 homens eram uma teofania, uma manifestação da presença de Deus. E o texto nem dá muitos detalhes de como as coisas aconteceram naquele primeiro momento. O texto apenas diz que Abraão, quando se viu diante daqueles 3 homens, ele insistiu para que eles não passassem dele. Essa é uma lição muito interessante, porque muita gente não ligaria para isso, né? Eu me coloco no lugar de Abraão e talvez eu tivesse imaginado que aquela fosse só mais uma visita de 3 desconhecidos. Mas Abraão não tratou o assunto assim, e mais do que isso, Abraão entendeu que aquela era uma oportunidade única na vida dele, que ele não podia deixar que aquela oportunidade passasse. Isso mostra para nós, no nosso dia a dia, na nossa correria, no nosso trabalho, na lida diária, natural, normal, que nós vivemos no nosso dia a dia, que nós também deveríamos lutar para aproveitar cada momento da presença do Senhor e para entender em cada um desses momentos o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor quer da nossa própria vida. Alguns comentaristas defendem claramente que não há dúvida que essa passagem ela trata de uma manifestação da Trindade, por isso 3 pessoas, mas o fato é que o mais importante de tudo é que Abraão reconheceu que a presença do Senhor era real naquele momento. Ele vivia momentos bem diferentes do nosso. Vamos nos lembrar que se a revelação é progressiva, Abraão tinha uma noção, de Deus bem diferente de nós. Ele conhecia menos do que nós conhecemos hoje. Ainda assim, Abraão teve uma percepção mais aguçada que a maioria de nós teria ao perceber a presença do Senhor. Outra coisa importante é que, assim como na presença do Senhor, Abraão e Sara descobriram que Deus tinha propósitos, nós não precisamos adivinhar isso. Nós temos as Escrituras que nos informam que na presença do Senhor nós temos sempre algo novo, e o Senhor tem sempre algo especial para nos ensinar. E é preciso que nós aprendamos algumas lições muito importantes relacionados a esses momentos especiais que Deus proporciona para nós e que Ele nos desafia a entender que na sua presença nós devemos temê-lo, nós devemos nos consagrar a Ele, nós devemos servi-lo, nós devemos adorá-lo e nós devemos entender quais são os propósitos dEle para a nossa vida no decorrer da nossa história. Em primeiro lugar, Abraão fez algo que, quando nós entendemos ela culturalmente, irmãos, ela nos ensina uma lição muito importante. Abraão entendeu que estar na presença do Senhor era uma grande honra. Abraão era um homem rico, ele era um senhor de muitas outras pessoas. Normalmente as pessoas serviam a Abraão, Abraão não servia as pessoas. Mas quando Abraão se viu na presença do Senhor, ele considerou aquilo uma honra tão grande
e ele considerou aquilo tão importante, tão especial, que a primeira atitude de Abraão foi demonstrar essa honra. O que Abraão faz é oferecer ao Senhor o que se podia de oferecer, a mais alta honra em termos de hospedagem que se oferecia naquela cultura. Abraão correu, insistiu para que eles permanecessem naquele lugar, correu em casa, disse para sua esposa que ela deveria preparar comida fresca, preparada na hora, pão assado no borralho naquele momento. Ele foi ao pasto, preparou um novilho, escolheu um novilho, mandou preparar aquele novilho e colocou todas aquelas coisas juntamente com água fresca na presença daqueles 3 homens. Irmãos, isso era uma honra que se oferecia a apenas alguém que tinha muita importância. Abraão entendeu que não havia ninguém mais importante naquele lugar do que o Senhor. E uma das manifestações, uma das revelações que nós temos disso, é justamente o fato de Abraão ter levado todas aquelas coisas pessoalmente e depois ter permanecido de pé enquanto eles comiam. Permanecer de pé era a atitude de um servo que estava ali pronto para servir. E Abraão entendeu que aquele era o papel dele, que honra era ele poder servir ao Senhor, ao Deus Trino, naquele momento. Todos nós consideramos importante quando somos recebidos por alguém importante, né? Alguém importante da nossa família, uma autoridade que nós temos a oportunidade de conhecer, pessoas que são conhecidas na sociedade, quando nós temos a oportunidade de estar na presença delas. Isso gera no nosso coração um sentimento de que aquele é um momento extremamente importante e honroso. Mas sabe, irmãos, no nosso dia a dia nós não nos encontramos com ninguém mais importante do que o nosso Deus. E Abraão entendeu que essa era uma oportunidade única na sua vida. O texto que nós lemos no início desse culto, Salmo 84, verso 10, diz: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, Senhor. Não havia nada mais importante, mais gostoso para fazermos nessa manhã do que tirarmos esse tempo para estarmos na presença do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, com Abraão, é que Abraão entendeu que na presença de Deus ele tinha a oportunidade de servir. Nós estamos vivendo dias muito difíceis em que as pessoas buscam a presença de Deus para que Deus as sirva. Elas buscam a Deus porque elas têm necessidades, porque elas têm sonhos, elas têm projeto de vida. Mas a presença do Senhor deve, antes de qualquer outra coisa, nos desafiar a servi-lo. E foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão entendeu que estar na presença do Senhor era uma oportunidade para servir, para consagrar, para oferecer ao Senhor e não para buscar do Senhor. Se nós observarmos, o texto menciona que só no final dessa experiência é que o Senhor disse alguma coisa que ele daria para Abraão e Sara. Mas no início, antes de qualquer outra coisa, Abraão insiste que o Senhor permaneça para que ele tenha a oportunidade de servir. Senhor, não vá embora, permaneça, não passe de mim, fique na minha casa, para que eu tenha tempo de oferecer, para que eu tenha tempo de ofertar ao Senhor. O serviço, irmãos, para aquele que conhece a Deus é mais do que uma obrigação, é uma condição na qual Deus nos colocou, e uma condição igualmente honrosa, tão honrosa quanto saber que estamos na presença do Senhor, saber que Deus nos permite nos achegarmos a Ele. Tão honroso quanto isso é saber que Deus nos dá o privilégio de servi-lo. Pense bem, irmãos, o Senhor é o Criador do universo. Ele tem nas suas mãos todo o poder, toda a autoridade, e Ele não precisa de absolutamente nada. Se Ele nos dá o privilégio de servi-lo, essa é uma grande honra. E quanta gente acha um peso servir ao Senhor? Servir ao Senhor não é um peso, é uma honra, é um privilégio, é uma oportunidade preciosa. E talvez por isso mesmo, na parábola dos talentos, Jesus conclui dizendo que a honra maior que o servo bom e fiel iria receber era servir mais. Você foi fiel no pouco, vai poder servir no muito. Você tinha o privilégio de administrar só um pouquinho, agora você vai administrar muito. E eu creio, irmãos, isso faz parte da natureza do galardão que Deus tem preparado para nós na eternidade.
não é ficar lá tocando harpa, sentado nas nuvens, olhando para o Senhor, esperando o tempo passar, mas é a oportunidade de servi-lo intimamente, sem as barreiras que o pecado construiu, e fazê-lo eternamente, prazerosamente e eternamente. Essa é a característica dos grandes e dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, aqueles que se dispõem a seguir Jesus, aqueles que se dispõem a caminhar com Ele. Não é a característica daqueles que querem ganhar de Jesus, que querem saber o que podem receber de Jesus. Assim, irmãos, foi o que o Senhor fez, né? Paulo diz que nós devíamos ter o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que esvaziando-se, né, desceu a esse mundo e assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. E o privilégio maior que o Senhor tem nos dado é também de servi-lo. Terceiro lugar, irmãos, Abraão nos ensina com essa passagem da sua vida que estar na presença do Senhor é também um desafio. Estar na presença do Senhor é um desafio à nossa fé. Porque que bom, não é? Que Abraão teve a oportunidade de estar ali na presença do Senhor, de servi-lo, a oferecer aquela refeição preciosa, de agir como um servo, permanecer de pé. Mas agora o Senhor desafia a sua fé. Abraão, você realmente acredita que está na presença do Deus verdadeiro, do Deus poderoso? Pois bem, daqui a 1 ano eu volto aqui e você terá um filho nos braços. O problema é que Sara já tinha 90 anos, Abraão já tinha 100 anos, e isso era algo impossível de acontecer. E eu fico pensando que algumas coisas Deus não nos dá quando nós pedimos, quando nós sonhamos, desejamos, exatamente porque Ele quer nos dar exatamente em circunstâncias que nos desafiem a fé. Sabe por quê, irmãos? De que adiantaria Abraão a se sentir honrado com a presença daqueles 3 homens? De que adiantaria Abraão a saber que aquela era uma manifestação de Deus para ele, que ele estava na presença do Deus vivo? De que adiantaria Abraão se dispor a servir, a tirar daquilo que ele tinha a oferecer para o Senhor, se ele não fizesse aquilo que a Bíblia diz que é essencial? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe. Amados, o mais importante naquela história toda era Abraão crer. E a gente critica Sara, mas é só ler um pouquinho mais o texto que vamos saber que o próprio Abraão também teve dificuldades de acreditar que aquela história podia ser verdadeira. Irmãos, estar na presença do Senhor é um desafio à fé. Não basta estar na presença de Deus para usufruir dele, para curtir aquele momento gostoso. É preciso crermos, porque a fé nos aproxima do Senhor. A fé nos dá a verdadeira dimensão de quem é Deus, e principalmente a fé nos leva a entender que Deus tem propósitos que nós não podemos entender, que nós não podemos explicar, e que Ele cumpre esses propósitos fazendo como Ele quer, onde Ele quer, no tempo que Ele quer, e é assim que nós nos entregamos a Ele. É preciso crer, irmãos, que Ele existe. É preciso crer que Ele é onipotente, que não há impossíveis para esse Deus. Por isso Sara, quando tenta se justificar, ela recebe exatamente isso, não é? Essa explicação. Por acaso há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Só que nós repetimos essas coisas, irmãos, e eu não sei se você vive essa experiência. Eu vou dizer de mim mesmo, quantas vezes eu sei dessas verdades, e diante dos desafios que o Senhor coloca diante de mim, eu tenho a tendência de duvidar, de ficar ansioso, de não descansar no Senhor. Mas o problema, irmãos, é que o Senhor nos desafia à fé, e nós queremos nos aproximar dele racionalmente. E aí nós queremos achar uma explicação lógica para aquilo que naturalmente não poderia acontecer. E foi o que Sara fez, não foi? Sara diz: como pode? Eu sou uma mulher idosa, meu marido é um homem idoso, não é possível isso. Mas para o Senhor era possível, e a eles cabia tão somente crer. Por fim, Abraão
nos ensina que estar na presença de Deus é um chamado à sinceridade e à verdade. Aliás, aqui quem nos ensina não é Abraão, é a própria Sara. Estar na presença do Senhor é um chamado à verdade e à sinceridade. Porque às vezes, amados, nós somos incrédulos no nosso coração, nós não servimos com um coração alegre, não entendemos o privilégio que é servir, mas servimos como se aquilo fosse um peso, não é? Eu tenho que ir hoje para a igreja, eu tenho tal atividade, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, como se aquilo fosse uma carga que nós tivéssemos que carregar. Mas nos apresentamos com uma cara de piedade, com uma fachada de piedade, como se aquilo fosse a coisa mais natural para nós. E quando Deus desafia-nos, Ele desafia exatamente igual Sara. Veja que o Senhor não, Ele podia ter cutucado Sara. Não, foi a própria Sara que resolveu se justificar. Ela deve ter caído em si e disse: mas como que eu estou falando isso? E ela resolveu se justificar. Não, o que é isso? Eu não ri. Na cabeça de Sara, ela estava escondida, ela estava dentro da tenda, ninguém estava vendo. Mas o Senhor conhece o nosso coração, irmãos. Ele conhece a intenção dos nossos pensamentos e sabe das nossas palavras, quando nenhuma delas ainda foi pronunciada. E sabe, queridos, não há lugar onde você esteja que o Senhor não esteja presente, e portanto não há nada que você possa esconder dele. Por isso o chamado de Deus, irmãos, é para sinceridade e a verdade. Davi aprendeu isso de uma maneira dura, e ele descreve isso no Salmo 51, quando ele diz que o Senhor se agrada, no íntimo, na verdade. Porque Davi tinha tentado esconder o seu pecado. Davi havia feito tudo o que a lei dizia que ele devia fazer, mas Davi não havia mudado o seu coração para se aproximar do Senhor. Muitos, embora na presença do Senhor, não lhe são sinceros. Agimos muitas vezes, irmãos, como Ananias e Safira, e nos esquecemos de que o nosso Deus sabe de todas as coisas. Ananias e Safira não tinham sido desafiados sequer a entregar qualquer coisa para o Senhor, mas eles resolveram fazê-lo, não porque reconheceram que aquilo era fruto do serviço que eles deviam prestar ao Senhor, mas porque eles queriam a honra daqueles que ofereciam. E Deus cobra deles isso duramente. Davi, ao reconhecer isso lá no Salmo 51, irmãos, ele o faz na convicção de que ele havia perdido tempo, ele havia gastado esforço inútil, porque no final ele diz: eu agora descobri que o Senhor quer não é holocaustos e sacrifícios, porque se o Senhor quisesse eu poderia dar, eu tenho essa condição para oferecer, e nós podemos oferecer, mas o Senhor quer um coração quebrantado, um espírito contrito e compungido. Isso Ele não despreza de maneira nenhuma. Deus se agrada de um coração sincero. Quero terminar, irmãos, relembrando essas lições tão simples. Estar na presença do Senhor é uma honra. Foi para Abraão, tem sido para você, tem sido para nós. Estar na presença do Senhor é uma oportunidade para servi-lo, antes de ser uma oportunidade para buscar, para receber e para que o Senhor nos ofereça alguma coisa. Estar na presença do Senhor é um desafio à fé, porque se você não crê no Senhor, sequer você vai reconhecer a sua presença, sequer você vai perceber que Ele está muito perto, que o Senhor está perto daqueles que o invocam. Mas o texto de Isaías diz que Ele está perto daqueles que o invocam em verdade. Por isso estar na presença do Senhor é também um desafio, um chamado à sinceridade e à verdade. Eu queria fazer algumas aplicações para vocês e para nós todos nessa manhã. A primeira delas é que estar na presença do Senhor não é algo que nós buscamos, é algo que nós descobrimos esporadicamente. A palavra de Deus diz: perto está o Senhor, muito perto, e nos desafia a invocá-lo o tempo todo.
O Senhor Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não despreze a presença do Senhor, em momento algum, em lugar algum, em circunstância alguma da sua vida. Segundo lugar, lembre-se que estar na presença do Senhor é também desafiador, porque se você se vê na presença do Senhor, você deve mover-se e deve agir de tal maneira que serviço seja algo natural, não seja algo exigível de você, seja algo natural, seja gostoso, seja bom, e que você tenha alegria de poder dizer para o Senhor: Senhor, não havia nada melhor para fazer do que servir ao Senhor, e não haverá nada melhor para mim, hoje ou na eternidade, do que servir ao Senhor. Nós somos parte do povo que foi chamado para servir, e no servir nós temos os maiores privilégios que o Senhor tem nos oferecido. Seja sincero diante do Senhor e sirva ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico, com louvor, como nós fizemos nessa manhã e ainda vamos fazer. Mas lembre-se, é por causa do Senhor, é pela presença do Senhor.